Olá professores, eu sou Ezequiel Menta e vou estar falando com vocês hoje sobre a possibilidade de utilizar recursos de áudio na educação, em específico os podcasts. Mas o que são os podcasts? Para entender o conceito de podcast, vamos utilizar os blogs, que ficaram muito populares na internet e que permitem com que você publique seus textos facilmente. Podcast é isso, a possibilidade de criar seus programas de áudio e disponibilizar na internet, recebendo comentários dos seus ouvintes. A palavra podcast foi utilizada pela primeira vez em 2004 em um jornal inglês e se referia à possibilidade de disponibilizar áudio pela internet, podendo esse ser assinado, usando a tecnologia feed já disponibilizada nos blogs e sites. A palavra podcast é a junção de dois termos, iPod, que é um aparelho da Apple utilizado para escutar músicas e ver vídeos, e broadcast, que é a transmissão de áudio e vídeo. Se pensarmos um pouco, mesmo antes de 2004, já tínhamos web rádios e áudios disponíveis na internet. Seriam esses exemplos de podcast? Não, porque o termo podcast está atrelado à possibilidade de assinar os programas. Como assim ser assinado? Bem, vamos usar o exemplo de uma revista. Se você gosta de uma revista, você pode assiná-la. Quais são as vantagens de ter uma assinatura? A revista vai chegar na tua casa antes mesmo de chegar nas bancas e você vai ter a garantia daquela informação todo mês. Você sabia que muitos sites e blogs podem ser assinados? Você já deve ter visto em sites imagens como estas. Elas indicam que esse site ou blog pode ser assinado, ou seja, utilizando aquela tecnologia que eu comentei, o feed, você pode receber as notícias sem precisar acessar o site. Tendo esse endereço, você vai precisar de um programa conhecido como agregador, que pode ser instalado em seu computador ou utilizado no serviço online. Com esse serviço, você consegue acessar todas as notícias dos sites que você está assinando, sem precisar visitar um por um. Se você procurar a palavra agregador na internet, vai encontrar vários softwares e serviços online que podem ser utilizados gratuitamente. Um exemplo é o site Planeta, www.planeta.sitedaescola.com. Ele agrega centenas de blogs que falam sobre tecnologia na educação, mostrando sempre as últimas notícias disponíveis nesses sites, em um único lugar. Mas qual é a relação de feed com áudio disponível na internet? Para ser podcast, é necessário utilizar dessa tecnologia, o que permite aos seus ouvintes baixar os seus programas sem precisar acessar o seu site. Entre nós professores, ainda são poucas as pessoas que utilizam essa tecnologia. Porém, ela facilita, economizando tempo para receber as notícias de sites e blogs e programas de áudio em podcast. E aqui no Brasil, existem bastante programas podcast? Fazendo uma pesquisa rápida na internet usando o termo podcast, você vai encontrar diversos programas que falam sobre música, cultura, tecnologia e até mesmo educação. Você pode encontrar podcasts no site teiacast.com.br e vocêpode.com. com várias indicações de vários estilos. Quais são os tipos de podcasts que podem ser utilizados na educação? Basicamente temos três tipos. O primeiro, aquele em que o professor grava a sua aula e depois disponibiliza para os alunos, o áudio. O segundo exemplo é aquele que o professor grava um conteúdo complementar e deixa disponível na internet. Ou, uma terceira opção, gravar o áudio com seus alunos, abordando algum conteúdo de interesse. A produção de podcast na educação abre caminhos para a discussão de direitos autorais, vícios de linguagem, oralidade, a influência da mídia na formação de opinião pública. Agora vem algumas questões. Eu sou professor, não entendo muito de computador. Posso criar um podcast com meus alunos? O que eu preciso? Isso fica muito caro? Para criar um podcast você precisa ter um computador, um microfone e um software para editar o seu áudio. Não é necessário ter conhecimentos avançados de informática. Como sugestão de software, temos o Audacity, um software livre desenvolvido por pessoas do mundo todo e distribuído gratuitamente pela internet. É um software livre que pode ser instalado tanto em Windows quanto em Linux. Com esse tipo de programa, você pode estar tirando os silêncios em excesso, removendo os erros de gravação, inserindo efeitos sonoros e até mesmo colocando uma musiquinha de fundo. Depois, fica muito fácil com ele exportar para o formato MP3 e distribuir na internet. Após produzir seu podcast, é necessário um local para distribuí-lo, receber comentários dos seus ouvintes e até mesmo permitir com que eles assinem. Para isso, temos várias alternativas gratuitas na internet, tais como o site odeu.com, podomatic.com
e o podcastone.com.br. Como dica para começar a produção do seu podcast, vale a pena pesquisar na internet os programas que já existem, não só em educação. Você vai se surpreender com a quantidade de programas de áudio que vem sendo feito por adolescentes. Se você trabalha com alunos de séries iniciais, incentive-os a fazer leitura de texto, cantar, contar histórias e depois ouça os áudios com eles. Se trabalha com alunos de ensino fundamental, séries finais, desafie-os a fazer programas originais, diferentes dos que a gente encontra pela mídia, a gravar suas próprias músicas, encontrar músicas livres na internet. Para professores de física, utilizando software de edição de áudio, é possível trabalhar com conceitos de acústica, tais como amplitude, tipo de onda, frequência e até mesmo montar um transmissor de FM com seus alunos. Podcast é isso. Sinta-se convidado a produzir seus próprios programas de rádio, incentivando seus alunos a conhecer essas tecnologias. Quem ganha com isso é a educação.